A sua fé pode mover o sobrenatural. Escolha viver pela fé, não por vista. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei a você. Se cada um de nós perdêssemos tudo, mas não a fé, não perderíamos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém, que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Se você se agarrar na fé que Deus te deu, nada mais vai ser impossível na sua vida. Preste muito atenção no que vai ouvir nesta mensagem. A palavra que vai ouvir no dia de hoje poderá mudar tudo na sua vida. Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Jesus falará ao seu coração. Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos, é quando ele ressuscita vivos. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem? Te respondo. É porque, na verdade, elas não sabem o que realmente querem. E quando sabem, não possuem a fé suficiente para manifestá-las. A fé não é a constatação do que está acontecendo, é a declaração do que vai acontecer. Um exemplo. Se o seu ambiente de trabalho estiver péssimo, comece a declarar que ele será transformado, porque na verdade não tem a ver com aquilo que te cerca, mas sim como você vê aquilo que te cerca. O que acontece muitas das vezes é que você já está em um lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. E agora você está ansioso para um novo futuro. Daí, quando esse futuro chegar, você estará ansioso com o próximo futuro. Infelizmente, estamos sempre adiando a felicidade, quando Jesus diz para nós que a felicidade não está em nossas conquistas, mas sim na presença dele. Não tem a ver com as estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. O seu posicionamento hoje define aonde você pode chegar. O limite de ter uma vida em plenitude está ligado à sua fé. Existem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva, mas nós nem preparamos a terra ainda. Deus nos diz que, se Ele mandar a chuva do jeito que se encontram os nossos campos, Ele vai destruir a nossa plantação e isso não vai nos abençoar. É preciso estar pronto. Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar e posicione-se na direção do milagre. Você sabe o porquê que a fé convida-nos a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para subir no trono? Temos o exemplo de Davi. Ele era improvável, desconhecido. Até para os seus pais e irmãos ele era invisível. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Aos olhos dos homens, eles viam Saul no trono, mas aos olhos de Deus, o trono estava vazio
porque o rei que era seu por direito ainda não havia se assentado lá. Por isso, não se mova por aquilo que o homem vê. Por vezes, você olha para uma situação e enxerga o impossível, mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você ainda não fez. Para você viver aquilo que deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Se você der os seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, mas a sua casa precisa dar os primeiros passos. O Evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. Não faça das suas crises o seu devocional. Uma pessoa que já está sem esperança, acorda, toma o seu café e fica horas assistindo o jornal. Depois disso, quando sai para trabalhar, tem a perspectiva que o mundo está desmoronando devido a tanta violência que ela assistiu. Esta pessoa fica com a sensação de que tudo está errado, e isso parte da influência do que acabou de ver nos meios de comunicação. Entenda que o céu não está em crise e que você precisa fazer a sua escolha. Ou as realidades do céu entram na sua casa, ou os seus olhos vão ditar para onde você pode ir. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares para onde você vai, mas quem vai com você até lá. A ansiedade é o mal do século. Ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a sua história. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a sua história. Então, quando você confia em Deus, pode todas as coisas. Você descansará debaixo da certeza. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por que acreditamos que Ele só vai tocar em algumas delas? Deus pode liberar curas contra a enfermidade, pode mudar histórias financeiras, mudar cenários. Confie, se posicione. Quando você pauta o seu futuro naquilo que os olhos veem, você estará dando para a sua carne o lugar de governo para a sua história. Você sabe por que isso? Porque a partir daí, os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender: ou são os seus olhos que dirão a você quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. Faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e a sua fé diz: vai dar tudo certo. Foi eu que te prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5,7 diz: andamos na fé e não na visão. Olha que interessante isso. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Com certeza você responderá sim, pois nos dias de hoje isso é muito comum. Vamos fazer um parâmetro com nossa vida espiritual.
Existem muitos, mas muitos cristãos que caminham perto dele há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que a palavra dele diz. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo com isso? Que estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar o porquê que mesmo as igrejas crescendo cada dia mais em números de fiéis, os milagres que rompem o sobrenatural não aumentam na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra ou uma oração pode mudar a sua história. Se fosse diferente, levaríamos mais a sério nossos momentos no secreto com Deus, um sermão sendo ministrado ou uma mensagem sendo ouvida. Essa mensagem, por exemplo, poderá ter dois efeitos na sua vida. Ou ela não representará nada, ou sua vida poderá ser transformada. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. No episódio da tempestade, Jesus apresenta-se para os discípulos. Porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Primeiro ele diz, sou eu. Ou seja, primeiro Jesus acalma a tempestade dentro deles, dos discípulos. Depois, ele entra no barco e a tempestade cessa. Observe o princípio que ele está estabelecendo. A sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus que se manifesta. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa. Em João, capítulo 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. Equilíbrio não é ausência de intensidade, é ausência de inconstância. Deus nos fala que o que vai mudar a nossa história não é só a intensidade do que fazemos, mas é como vamos até o final. Nossa geração tem um problema de inconstância e não de intensidade, porque na primeira crise abrimos mão da fé. Ou seja, no momento onde você mais precisa se firmar, acaba fugindo. Equilíbrio não é você ir mais devagar, é você ser constante. Fique firme, não importa aquilo que está cercando você, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha isso. Depois que fizer tudo, permaneça firme. Em 1 Coríntios 16:13 diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, viver no sobrenatural e acima de todas as adversidades, isto tem a ver também com as nossas escolhas.
Uma vez perguntaram para um esportista famoso: é verdade que você corre todos os dias 4 horas da manhã? E ele disse: não, às 4 eu já estou correndo. E falaram para ele que não precisava, pois ele já era campeão mundial. Ele disse: é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu está indo treinar às 4 horas da manhã, eu começo a treinar às 2. E se eu souber que alguém está treinando às 2 horas da manhã, eu não vou mais dormir para poder treinar. Sabe por quê? Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar os nossos filhos para passear, ninguém vai comprar flores para nossa esposa no dia dos namorados, ninguém vai dizimar e ofertar por você, ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque as suas escolhas definem os seus limites, as suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. O pastor Luciano Subirá fala algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Ele diz que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção, porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje significa que você é livre. O escravo não tem escolha, mas o filho, sim. Você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, ser passivo diante das promessas de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente onde estamos perdendo. Lembra-se do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz que deseja a parte da herança e o pai o entrega. Ou seja, ele dá para o filho provisão e liberação. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo o certo porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar liberdade de escolhas não significa que Ele aprova todas elas. O maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso aonde Deus não aprova. Às vezes, nós estamos cansados por buscar sucesso onde Deus não enxerga sucesso para nós. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração, seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia retrata, pois Paulo não foi milionário e morreu sozinho. Se analisarmos os critérios que usamos para o sucesso, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que já recebeu e nem percebeu. O que importa para Deus não é o castelo que construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. Sem perceber, vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele só pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso: antes de você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava que Ele não pode fazer. A grande questão é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser e reconhecer. Jesus veio para os doentes. Ele não vai tocar naqueles que acham que não precisam dele. Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Precisamos nos comprometer com o nosso destino profético, mais do que nos comprometemos com as nossas
desculpas. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Precisamos nos expor ao poder, igual nos expomos para as pessoas que não nos ajudam em nada. Exponha-se, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, tenha a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Jesus morreu para que vivêssemos uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas para que isto aconteça, Ele te diz agora, neste momento, que seja feito conforme a tua fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem fale aos corações, mude vidas, restaure famílias. Muitos dos seus filhos e filhas que oram neste momento estão vivendo cativos ao seu passado e às suas circunstâncias. Não conseguem se libertar, Pai. Ajude-os em nome de Jesus. Desperte em cada coração o dom da fé. Que eles tenham consciência que a verdadeira mudança de vida depende da liberação da fé. O seu plano está desenhado para cada um, mas muitos de nós ainda não está caminhando dentro da sua vontade. Que esta mensagem desperte esse encorajamento e comprometimento para vivermos pela fé e não mais por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Reanime-se no Senhor. Em 1 Samuel 36 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode estar pensando: este verso é interessante, esta é uma boa mensagem. Mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Você pode estar se sentindo desencorajado e deprimido, querendo até desistir. Não parece ninguém para te reanimar. Você pode ser uma pessoa perfeccionista que quer fazer tudo perfeito. Pode estar físico, mental e emocionalmente esgotado, sentindo necessidade de incentivo, mas nem sempre aparece alguém para lhe incentivar. Você pode estar com raiva porque não há ninguém para te incentivar. Pode estar pensando que você faz tudo pelos outros e eles fazem pouco ou nada para você. Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos acheguemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Em vez de ficar com raiva, amargo e ressentido, busque a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorarão muito para você. Ore assim: Senhor, eu preciso ser reanimado. E pode ter certeza que em pouco tempo Deus providenciará pessoas para te reanimar. Choverá pessoas ao seu redor com palavras e gestos de ânimo. Todas as vezes que você permitir ficar ressentido e começar a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas vão piorar. No momento você pode sentir que ninguém se importe com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém, ou talvez não compreendam sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentindo, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja.
Na verdade, sua amargura e ressentimento podem destruir você e seu relacionamento. Mas se você levar o seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro ore, depois plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venham até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra é: você colhe aquilo que semeia. No momento, você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros. Mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie. É nova safra. Comece a ser um exortador e reanime as pessoas ao seu redor. Ore comigo assim: Senhor, aprendo hoje com Davi, esse grande homem de Deus que, por pior que fosse a situação, buscava a Ti para reanimar e recobrar as suas forças. Quero me tornar um exortador, alguém que reanime as pessoas que estão desanimadas. Que através dos meus gestos e palavras possa levantar o ânimo e diminuir a aflição dessas pessoas. Que eu seja um instrumento em suas mãos para ajudar as pessoas aflitas e precisando de encorajamento. Me use, Senhor, poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque uma pedra no seu passado. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 18 a 25 diz: Assim fala o Senhor: Não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Mas tu, Jacó, não me invocaste, e tu, Israel, de mim te fatigaste. Com teus pecados trataste-me como um servo, cansando-me de tuas maldades. Sou eu mesmo, que cancelo tuas culpas por minha causa, e já não me lembrarei de teus pecados. Este pequeno trecho da profecia de Isaías nos faz aprender com o próprio Deus a lidar com o passado e com os nossos erros. O Senhor nos dá um conselho: não relembreis coisas passadas, nem fatos antigos. Lembranças dolorosas são capazes de aprisionar o coração na angústia e na depressão. Alguns dos males causados pelo ressentimento são insegurança e medo de novas decepções, sentimentos de culpa e remorso, chantagem emocional e cobranças. O ressentimento com as falhas daqueles que nos cercam torna-se uma arma de ataque em momentos de tensão. Quem nunca relembrou a uma pessoa na hora da discussão as falhas que ela um dia cometeu? Esse comportamento só faz aumentar a distância entre os corações que precisam aprender a maravilhosa lição do perdão. Por outro lado, quantos são aqueles que se privam de novas chances e oportunidades de felicidade por não aceitarem os seus próprios erros do passado? Sabotam a si mesmos por não suportarem a ideia de um dia ter falhado. Você conhece alguém que viva alguma das situações que falamos até o momento? Como deve ser o coração de uma pessoa que se entrega ao ressentimento contra os outros e contra si mesma? O Senhor Deus, ao contrário, deseja que olhemos para frente, cheios de esperança no futuro. Ele diz para você: farei coisas novas, acaso não as reconheceis? As novidades de Deus já estão aí, você não vê? Reconheça as portas que Deus tem aberto em sua vida. Você tem sido capaz de aproveitar as oportunidades que o Senhor lhe dá, ou está ocupado demais em lamentar o que um dia não deu certo?
Olhe para a sua vida com otimismo e confiança. Próprio Deus lhe diz: cancelo tuas culpas e não me lembro de teus pecados. Eles não fazem parte dos planos eternos de amor que eu tenho para ti. Ore comigo assim: Pai amado, quero abrir os meus olhos hoje para as coisas boas que já estás realizando em minha vida. Não quero mais ficar prisioneiro daquilo que já passou. Em nome de Jesus, me liberto de todo tipo de acusação contra mim mesmo ou contra qualquer outra pessoa que possa ter me ferido. Abençoo todas elas, aprendendo com Deus a transformar minhas mágoas em amor, paciência e perdão. Em nome de Jesus eu declaro: não vou me transformar num eterno acusador, à semelhança do inimigo de Deus, mas pelo poder do Espírito Santo serei transformado à imagem de Jesus Cristo, repleto de perdão e misericórdia para com todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cale-se no calor das emoções. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que porque em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer. Ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa, entre outras. Até mesmo um cristão maduro dirá coisas que não deveria quando a pressão é intensa e dura por muito tempo. Jesus é o Filho de Deus. Ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Quando abrimos a nossa boca no calor das emoções, poderemos desfrutar de aborrecimentos e situações muito desagradáveis. A atitude mais sábia é calar, por mais difícil que seja. Não conseguiremos conter a nossa língua sem a ajuda do Espírito Santo. Nossa humanidade nos conduz a falar, enquanto o Espírito Santo nos conduz a ficarmos quietos. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje peço a Ti que me ajude a controlar as minhas emoções. Percebo que por vezes, no calor dos acontecimentos, falo e ajo como não deveria. Minha humanidade fala mais alto em algumas situações. Peço a Ti que o Teu Santo Espírito me conduza nessas circunstâncias. Me dê sabedoria para saber agir nesses momentos. Me ensine a me comportar nas tempestades da vida, para me tornar um cristão maduro na fé. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanto menor, maior será. No livro de Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 26 diz: Suscitaram também entre si uma discussão,
sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pessoas inseguras agem conforme esta passagem. Muitas pessoas se autodesprezam e não reconhecem seu próprio valor e importância como um indivíduo único. Nem bem terminam de celebrar a ceia do Senhor com vistas à sua morte, e os discípulos já estão preocupados em saber qual deles é o maior. Se a expectativa do dinheiro levou Judas a trair Jesus, o desejo de poder é o que leva os discípulos a almejarem uma posição de destaque. Assim como nós, quando não estamos ocupados em suprir as necessidades carnais, ficamos deslumbrados com o brilho das riquezas ou pela possibilidade de ocuparmos o topo da pirâmide do poder, a fim de exercermos domínio e sermos paparicados pelos homens. Não precisamos nos comparar a ninguém. O plano de Deus para cada um de nós é único e pessoal, e com certeza é uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor pode nos dar. O menor será o maior, como Jesus disse, mostrando a postura humilde que os discípulos deveriam ter. Jesus ensinou para todos nós que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou coisas como: muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou, regozijem-se com aqueles que são abençoados. E ainda, ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. O mundo não consegue entender essas afirmações e diz que é tolice, mas o Senhor afirma que esse é o poder real. No livro de Gálatas 5:26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vivemos num mundo de competição, onde o melhor lugar para estar é na frente dos outros. Lutamos para chegar ao topo, independente das estratégias que vamos usar em nossa escalada. Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar a paz e nos libertar da competição de um com os outros. Nós que escolhemos trilhar com Deus, precisamos ter a consciência que a promoção vem dele. Não precisamos nos corromper com o jogo do mundo para progredir. Se obedecermos a Deus e seus mandamentos, Ele nos dará favor com Ele e com os outros. Ore comigo assim: obrigado, Senhor, pelo amor que me concedeste. Venho lhe pedir no dia de hoje um coração humilde, que eu saiba agir de maneira a não ferir ninguém. Permita-me, Senhor, ser humilde o suficiente para que eu nunca venha a humilhar um irmão, que eu nunca faça pouco caso de outrem, que eu saiba aprender com todos, respeitando as suas diferenças. Fazei de mim uma pessoa humilde para que eu possa amar ao próximo da maneira como ele é. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.